Seja muito bem-vindo ao Conselho Consultivo. Hoje contamos com a análise de Vítor Ramalho, também Mário Caldeira Dias e António Gaspar. Muito obrigada a todos pela presença neste Conselho Consultivo e vamos olhar para o PS e para uma notícia que dá conta de que quer que todos os partidos votem contra as sanções de Bruxelas numa ótica de dar a ideia de consenso em Portugal. Vítor Ramalho, como é que encara esta proposta do seu partido? Antes de mais nada, bom dia. É natural que assim seja, uma vez que não faz qualquer sentido a aplicação de sanções que a União Europeia, de volta e meia, invoca que vai aplicar, quer a Portugal, quer à Espanha, e não faz qualquer sentido porque o cumprimento das metas definidas pela Troika e, portanto, obviamente impostas também pela União Europeia, deram causa aos resultados finais que em 2015 foram alcançados. Esses resultados, apenas com a circunstância da venda do Banif, ultrapassaram, como é sabido, os 3%, de resto estão nessa margem 3,2%. As perspectivas para este ano, independentemente da situação económica, vão se conter abaixo dos 3%, mesmo nas análises mais críticas, como é o caso da OCDE, e, portanto, não faz qualquer sentido. Os partidos todos já declararam que estão contra a aplicação de sanções e, portanto, é óbvio e natural mesmo que o Partido Socialista, em função disso, venha a apresentar uma proposta no Parlamento com este objetivo. Eu não sei se algum dos outros partidos, como ontem ouvi, avançará também com proposta autónoma, mas a lógica é a mesma, e é positivo que assim seja. Mário Caldeira Dias, a mesma pergunta. Como é que encara esta proposta? É importante que haja consenso em Portugal sobre esta matéria? Vai haver consenso, mas não na forma como ela é proposta, ou seja, todos votarem a proposta do PS. Isso não vai acontecer, até porque o PSD vai certamente apresentar razões de queixa relativamente à forma como o resultado foi conseguido. Vai tentar responsabilizar certamente o PS pelo facto do déficit ter ultrapassado os 3%. E a solidarizarem-se, porque depois do ponto de vista político também é difícil defender que não seja assim, porque as sanções não fazem sentido e certamente que não vão existir, mas certamente que os outros partidos, sobretudo os da oposição, vão arranjar uma forma que é uma proposta autónoma, não é? Em que eles próprios digam a mesma coisa, mas por palavras próprias, e não deixando nessa proposta de acusar e tentar passar a responsabilidade para o próprio PS. É isso que vai acontecer. De qualquer modo, nós também, relativamente, de facto, todos os argumentos vão no sentido que não fazem que estas sanções não vão existir, nem devem existir, mas nunca devemos também deixar e esquecer a razão de fundo, porque, de facto, a União Europeia não é, e a própria Comissão não é um todo homogéneo. E há pessoas mais radicais, há outras menos radicais, mas também não se pode esquecer do problema de fundo, que aquilo que a Europa nos está a pedir é uma coisa simples, é que o Estado mantenha as contas certas, quer dizer, que não gaste sempre muito mais do que aquilo que recebe. E, além disso, também temos que pensar que qual é a alternativa para o caso português em relação a esta perspectiva da austeridade. É continuar a aumentar a dívida para além dos 130%, 140%, 150%, quer dizer, é que no fundo, e tenho dito aqui e repito, embora haja muitas formas de fazer a austeridade, e este Governo julgo que está a fazê-la melhor, não há alternativas à austeridade enquanto houver este volume de dívida e o volume de déficit a que estamos habituados. Quer dizer, não há hipótese. António Gaspar. O Colégio de Comissários está muito dividido, não é? E sobretudo, no Colégio de Comissários há uma posição, penso neste momento, maioritária, no sentido de aplicar sanções a Portugal e à Espanha e a outros países que eventualmente tenham um procedimento de déficit excessivo. Portanto, nós não sabemos como é que se vai acabar. A ida agora de Marcelo à Alemanha, eu acho que foi importante. Foi importante porque há coisas que muitas vezes explicadas por outras pessoas ou argumentadas por outras pessoas têm naturalmente um objetivo e têm depois também uma recepção diferente do que, digamos, os políticos normais e que todos os dias estão na Comissão Europeia ou no Parlamento Europeu conseguem, de facto, em termos muito objetivos, conseguem eventualmente alterar o estado das coisas. Agora, relativamente ao Partido Socialista, portanto, eu acho que, digamos, acompanho o Mário naquilo que ele disse, quer dizer, portanto, o PSD e o CDS naturalmente não deixarão de fazer, portanto, a sua interpretação dos factos, não é? Há digamos, uma visão nacional global dos partidos todos representados na Assembleia da República de que a aplicação de sanções agora não só era excessivo, como seria contraproducente,
Portanto, não faria sentido a um país que quer sair da crise estar, digamos, a dificultar ainda mais essa saída da crise e com mais problemas. No entanto, acho que há aqui duas visões diferentes. Portanto, o Partido Socialista terá a dele, mas os partidos da oposição terão a dele. Portanto, acredito que haja esse consenso, digamos, nacional, mas depois, na apresentação das propostas, elas são diferentes. O Partido Socialista nunca poderá contar, não só para isto, não é? Mas para tudo, quer dizer, nunca poderá contar com o apoio, sobretudo do PSD. Portanto, o PSD vai ser, aliás, o Passos Coelho não deixou qualquer margem para dúvidas, quando foi a posse, digamos, deste governo, que vai contar, digamos, com uma... da parte, digamos, do PSD, pelo menos da parte do PSD, eventualmente também do CDS, vai contar com uma acérrima, digamos, obstrução a tudo aquilo que o Partido Socialista vier a propor. Portanto, eu acredito piamente que há esse consenso, mas as formas como vão ser apresentadas, como vão ser divulgadas esses consensos são diferentes. Portanto, o PSD terá a sua versão, o Partido Socialista terá a versão dele. Vítor Ramalho, que peso é que teve, na sua opinião, a ida de Marcelo Rebelo de Sousa a Berlim falar com a Angela Merkel sobre esta questão? Não, tem importância, obviamente. Primeiro tem importância desde logo para ele próprio, não é? E isto não é pela forma como o Presidente Mas também da acaba por dar uma ajuda ao governo, ou não? Acaba por dar uma ajuda ao governo, é evidente. Ele, aliás, a esse nível tem sido uma pessoa, a meu ver, é fundamental um Presidente da República medir bem a utilização das palavras, porque a palavra de um Presidente é relevante e é uma forma, digamos, que ele tem, poderosa, de poder intervir. Nesse domínio, é claro que o Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto Presidente, não escapa à tentativa sistemática de falar demasiado, a meu ver. Mas isso o tempo poderá corrigir. Nesta questão em concreto, não, porque esta questão em concreto é uma questão absolutamente decisiva para o país. Realmente não faz qualquer sentido a aplicação de sanções. Nem isso pode ser imputável a este ou àquele partido, porque, como é sabido, o Partido Socialista tomou posse praticamente no final do ano passado, ou mesmo no final do ano passado. Não alteraria, nem poderia alterar o rumo da situação de 2015, isso era completamente impensável. O próprio Partido Social Democrata, consciente disso, tem uma posição também favorável à não aplicação de sanções. Já foi aqui dito, e é verdade, que qualquer sancionamento a esse nível é contraproducente. Vamos sancionar condicionando o país ainda mais a medidas limitativas do ponto de vista financeiro, é que as sanções só podem ser uma de duas. Ou pura e simplesmente se repercutem nos fundos sociais europeus que Portugal beneficia, ou então, digamos, numa aplicação de uma multa sobre o próprio PIB. Isso não faz qualquer espécie de sentido. Portanto, a meu ver, o Presidente da República percebeu isso. A senhora Angela Merkel, a chanceler alemã, é uma pessoa que tem hoje uma influência determinante na União Europeia e, portanto, foi positivo ele ir lá e facilitou a vida a Portugal e ao Governo. A questão agora é saber se, de facto, esta ida de Marcelo à Alemanha se vai efetivamente dar frutos. O que é que lhe parece? Ninguém Porque sabe. na própria Alemanha há opiniões sabe. discordantes, não é? Entre Merkel e Schäuble. Ninguém sabe. Também não podemos partir do princípio que alterou profundamente a posição da Merkel. Eu julgo que, da forma como as coisas correram, que ela será favorável a isso. E julgo que aquela duplicidade que há entre ela e o próprio Ministro das Finanças, que é uma duplicidade que convém a ambos, não é? No fundo, é o papel do polícia mau e do polícia bom. Julgo que eles o fazem bem e que, neste caso concreto, o polícia bom, a opinião do polícia bom vai predominar sobre a opinião do polícia mau, não é? António Gaspar, estão aprovadas finalmente as 35 horas semanais na função pública, mas a medida não vai entrar em vigor para todos ao mesmo tempo. Como é que encara essa diferenciação? Olha, eu acho que isso é uma vergonha. Em primeiro lugar, acho que é uma vergonha. Nós recuamos a 2011, Portugal estava falido. Houve muitas empresas, digamos, privadas que faliram também. Dezenas, centenas, milhares de pessoas foram para o desemprego, outros milhares foram para a imigração. E os empregados do Estado, os servidores do Estado, continuaram, digamos, assobiando e rindo como se não fosse nada com eles. Ou seja, hoje o país está, digamos, na situação em que está, que precisa urgentemente, digamos, de mais trabalho, e o Governo, de uma forma, enfim, que eu tenho aqui algum pudor em classificar, não é? Vai impor, quer dizer, vai voltar ao mal que estava anteriormente, que é as 35 horas semanais. Portanto, não faz absolutamente nenhum sentido. Quando a atividade privada trabalha 40 e mais horas, atenção,
O horário de trabalho, aqui também nós temos que ver uma coisa. Os empregados do Estado, quando fazem mais que as 35 horas, estão a cobrar cada hora como uma hora extraordinária. Agora, os privados, que até podem ter 35 horas ou 38 ou 40 horas, trabalham 40 e 50 e às vezes mais, sem qualquer tipo de remuneração por essas horas que trabalham. Eu trabalhei no setor privado durante quase 40 anos, 30 e tal anos, e sei exatamente como as coisas passavam. Tirando aquelas pessoas que têm isenção de trabalho, isenção de horário de trabalho, todos os outros trabalham mais horas do que consagrado no contrato coletivo de trabalho sem receber qualquer hora extraordinária. Enquanto no Estado, quem trabalhar mais que uma hora tem logo as horas extraordinárias. Tirando aqueles que têm a isenção de trabalho, a isenção de horário de trabalho são muito poucos. Portanto, num país em que vivemos agora, com umas dificuldades extremas em termos de criação da riqueza nacional, e vir o governo, porque isso tem um custo, e tem um custo brutal, diminuir, digamos, das 40 horas para as 35 horas. Vir o governo aplicar as 35 horas a um setor que, além de mais, é improdutivo. Portanto, tem muito pouca produtividade. E estando ao lado, digamos, os privados, que trabalham 40 horas, além de ser irracional, é imoral. Não faz absolutamente nenhum sentido. Eu sempre fui contra isso. Quer dizer, não pode ser um país agora, o próprio Estado, dentro dele, tem que dar exemplos. Quer dizer, as pessoas que estão lá têm que trabalhar o mesmo, no mínimo, trabalham aqueles que estão na privada. Portanto, não faz absolutamente nenhum sentido. Aquilo que vai acontecer, portanto, era para ser agora, vai ser para dezembro, já foi deslocado para dezembro esse prazo, mas mesmo isso para os outros serviços. Pois, exatamente. Para outros já... agora já. Sim. Pois, mas outros será mais à frente. Mas não faz absolutamente nenhum sentido, volto aqui a sublinhar, as 35 horas, porque isso depois vai fazer com que talvez também a contratação coletiva de trabalho dos outros privados possa eventualmente também ter a ambição de descer. Então isso é a desgraça coletiva do país. Portanto, não faz absolutamente nenhum sentido. É irresponsável e é imoral aquilo que estão a tentar fazer. Vítor Ramalho. Bom, vamos lá ver. Antes de mais nada, as 35 horas eram praticadas até ao governo anterior alterar a situação. E, portanto, nenhuma catástrofe ocorreu no país por efeito do funcionalismo público ter 35 horas. O governo anterior alterou e, portanto, isto traduz uma promessa do governo atual no sentido de repor a situação que existia. Mesmo que isso aumente a despesa do Ora Estado. Bem, há aqui um fenómeno que é importante nós retermos. A importância que tem a psicologia coletiva na própria dinâmica económica. Não é indiferente num combate de qualquer natureza, seja militar, seja político, seja económico, não termos em atenção a psicologia coletiva, como é que as pessoas reagem relativamente a um determinado objetivo. É por isso que muitas vezes há desproporção muito grande de meios materiais e humanos num combate militar e, no entanto, há uma vitória das forças aparentemente menos apetrechadas para esse efeito. Porquê? Porque entra aqui a importância muito determinante da psicologia coletiva. Nós temos exemplos disso em série. Essa psicologia coletiva foi muito relevante em momentos decisivos. Por exemplo, a seguir ao 25 de Abril, em que houve uma desregulação muito acelerada a vários níveis, ao nível do Estado, ao nível das empresas, e, no entanto, o país conseguiu superar todas as dificuldades, porque havia uma consciência do acreditar. Eu não vejo em si mesmo a diminuição do horário de trabalho por essa razão como um mal ou um efeito repercutidor altamente negativo. O que tem que haver aqui é uma estratégia ao nível dos objetivos que o país definiu e que tem que definir. Uma estratégia que seja clara para toda a gente e que não se sustente exclusivamente num taticismo momentâneo, está a ver? E, portanto, vamos ver se porventura essa psicologia coletiva e o estímulo em acreditar em objetivos que o país tem que traçar são ou não positivamente influenciados por esta alteração. Há aqui aspectos que não são de molde a convencer-me apenas pelo seguinte, porque houve uma grande tergiversação, entra em vigor para todos, não entra em vigor para todos. Obviamente vai haver um agravamento da despesa, isso é inevitável que vai. Se a pessoa passa a trabalhar menos e as necessidades do trabalho são superiores àquilo que é exigido, isso é óbvio. Vamos ver, vamos dar tempo ao tempo. Mário Caldeira Dias. Eu, na modesta opinião, esta questão é um erro histórico. E porquê? Por um lado, porque o que vai desencadear em termos de efeitos subsequentes é muito grande. É muito difícil as pessoas perceberem se estão a fazer a mesma coisa que uns trabalham 35 e os outros não.
E depois começa a ser também difícil de perceber para a iniciativa privada porque é que a função pública trabalha 35 e eles trabalham 40 horas. É que não há nenhuma razão para isso. É de facto uma discriminação inaceitável. O que isto vai lançar é depois, e pode acontecer perfeitamente isso, é um reganhar de ações reivindicativas até o ponto de estender as 35 horas a toda a gente. O que é Já justo se coloca nesse essa ponto de questão. vista. Já se Claro, coloca. e que se vai colocar e cada vez mais. Só que esse problema é um erro histórico pelo seguinte, é que normalmente a estratégia de desenvolvimento de países em desenvolvimento intermédio, que hoje são mais ricos que nós, como a Coreia do Sul, países asiáticos, Taiwan e outros países, a estratégia tinha 3 ou 4 componentes importantes. Uma delas é que os salários deviam estar de acordo com a produtividade. A outra é que as estratégias eram orientadas para a exportação. O outro nível de qualificação devia ser muito alto. Na Coreia do Sul, quase 90% das pessoas têm o ensino secundário ou o ensino superior. E a outra é as pessoas trabalharem tanto mais horas quanto possível. Não é? Portanto, é uma duração do horário de trabalho que fosse tão longe quanto possível. Agora, isto reduzir num país como Portugal, um dos países mais pobres da Europa, que somos agora, passamos a ser o terceiro a ter um horário de 35 horas, de facto é um luxo que as pessoas lá fora não vão conseguir perceber. Não vão conseguir perceber isso. Vamos olhar para outro tema. Brexit. Estamos a 15 dias, mais ou menos, do referendo e há 2 sondagens que dão vitória ao sim. Que implicações é que teria a saída do Reino Unido da União Europeia? As coisas muito equilibradas, não é? Nós não sabemos para que lado vai cair. Se for a saída, vai ser mal por todos. Vai ser mal desde logo para a Inglaterra, vai ser mal depois para a Europa, vai ser mal por todos. Portanto, ninguém vai, de facto, beneficiar com essa saída. Mas nós não nos podemos esquecer de uma coisa, não é? A Inglaterra sempre beneficiou pelo facto de estar na União Europeia, porque até 73, naqueles anos até 73, naqueles 40 anos até 73, a Inglaterra teve, nos 15 anos antes de 73, a Inglaterra teve 14 anos de recessão. De 73 para cá, nestes 40 e tal anos, só teve 14 anos de recessão. Ou seja, em 15 anos só um ano é que não teve recessão e agora nestes 40 e tal houve variedíssimos anos é que não teve recessão. Portanto, ou seja, vem de facto comprovar que o facto de estar na União Europeia ajudou a própria Inglaterra. Há um conjunto de negócios, particularmente os negócios financeiros que estão centrados em Londres, que no caso da Inglaterra decidir sair da União Europeia, praticamente todos ou quase todos sairão, digamos, para praças europeias fortes, financeiras, particularmente Frankfurt e se calhar para Milão e para outras praças financeiras muito fortes, e será, digamos, e depois também não podemos esquecer de uma coisa, não é? Há muitos imigrantes, porque aqui a questão que eu penso que os apoiantes do sim colocam não é bem a parte económica, é também a parte económica, mas é mais a parte da imigração. Portanto, os imigrantes que estão a chegar à Inglaterra, que combatem, digamos, no bom sentido, com os ingleses, em termos da saúde, em termos da educação, em termos de acesso a um conjunto de prebendas que eram só, digamos, possíveis para os naturais e que passam a ser agora também para esses imigrantes. Mas também não nos podemos esquecer que a Inglaterra tem 1 milhão de imigrantes fora da Inglaterra, não é? Portanto, essas próprias pessoas também, que são ingleses, que vivem fora da Inglaterra, também têm, nos países de acolhimento, também terão com certeza algum tipo de tratamento, se calhar, idêntico aos que já lá estão. Portanto, eu acho que vai ser muito difícil hoje alguém dizer se ganham sim, se ganham não. Agora, não tenho dúvidas, e parece que a maior parte dos analistas não têm dúvidas, se a Inglaterra sair, todos perdem. Perde desde logo a Inglaterra e perde depois também a União Europeia. Vítor Ramalho. Bom, a Inglaterra entrou para a União Europeia depois de Gaulle sair do poder em França. Entrou em 1975. É preciso ter isso presente pelo seguinte, porque o de Gaulle foi sempre um presidente da República consciente, apesar de, durante a guerra da Segunda Guerra Mundial, ele ter tido a sua atividade política refugiado em Londres, como é sabido, ele teve sempre a noção que a entrada da Inglaterra na União, na então Comunidade Económica Europeia, iria desequilibrar a posição europeia da comunidade em favor da própria maior intervenção dos Estados Unidos, dada a aliança que existe e que se mantém. A mais evidente foi quando foi a invasão do Iraque e a posição que Blair teve nessa invasão. E sistematicamente, digamos, a aliança que tem. A partir do momento em que essa realidade se consubstanciou, o Reino Unido, enquanto tal, particularmente a Escócia, o país de Gales, de alguma maneira a própria Irlanda, tiveram sempre uma atitude relutante na manutenção e chegaram, inclusivamente, um deles a fazer um referendo, como é sabido, e as sondagens indicavam que poderia ou manter-se ou sair. No caso do Reino Unido, atualmente,
A circunstância de haver um equilíbrio muito grande é resultado fundamentalmente da pressão dos refugiados e da imigração. Os ingleses são muito ciosos da sua histórica hegemonia no mundo, que hoje não a têm, e de alguma autoconfiança, e portanto esta presença na Europa dos refugiados e sobretudo na própria Grã-Bretanha, isso via-se inclusivamente no canal, na ligação de França a Londres, a reação que os próprios ingleses têm, portanto, pesa muito esta questão dos refugiados. Eu não faço a mínima ideia qual vai ser o resultado, há muita equivalência, o não está a subir, mas isso seria a vingar uma situação muito complicada para a Europa, sobretudo do ponto de vista da City, do peso que as finanças têm no mercado bolsista e internacional e na própria posição inglesa. Mário Caldeira Dias. Não, isso é, de facto, o Cameron abriu a caixa de Pandora, não é? Porque a Inglaterra aderiu em 72 contrafeita, mas já tinha percebido. Parece-lhe que Cameron já se arrependeu? Provavelmente sim. Mas nessa altura já a relação comercial da Inglaterra com a União Europeia era muito maior do que era, por exemplo, com o Commonwealth. Eu acho que já estará arrependido, porque ninguém sabe, nestas coisas sabe-se como é que se entra, não se sabe como é que se sai. Inclusive o rendimento dos ingleses, os ingleses vão empobrecer. A própria Escócia e provavelmente o país de Gales vão tender a sair da União da própria Inglaterra. A City vai perder importância. Portanto, isto para os ingleses será um desastre. Eu julgo que eles vão perceber isso. E estou convicto que vai ganhar o não e é bom para todos que isso aconteça. De qualquer forma, a Europa tem que arranjar um dia uma forma para que estas saídas sejam um processo normal e não seja um drama deste tipo, quase a nível mundial, o facto de um país querer sair da União Europeia. A Europa tem que pensar o projeto que esteve na sua origem? Não, tem que pensar, é uma forma articulada de continuar o projeto, no fundo, aligerando a carga deste tipo de países que estão sempre permanentemente a resolver interesses pessoais e políticos à conta do interesse coletivo europeu. Isso é que me parece o drama maior, não é? Mário Caldeira Dias, António Gaspar, Vítor Ramalho, muito obrigada pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo, que hoje fica por aqui. Está de regresso na segunda-feira.